Boa tarde, bem-vindos a mais um Factos e Opinião. É sempre assim, na rádio, em cada final de semana, debatemos a atualidade, também com reposição, ao domingo, depois da 1 da tarde, na Rádio Clube da Feira, em 104.7. E hoje, além do Márcio Correia e também do Amadeu Albergaria, que debatem connosco os temas que marcam a semana, mais uma personalidade convidada, depois do vereador da Cultura do Imaginários. Naturalmente, um dos temas que marcou e que ainda marca a atualidade é a subida do Feirense à Liga Principal. Por isso, Rodrigo Nunes está connosco e agradecemos desde já ter aceito o nosso convite. E a atualidade hoje vai ser mesmo o Feirense. Portanto, deixamos para segundo plano a política, não é? Que basicamente domina estes nossos programas. E hoje vamos dedicar atenções apenas e só ao Feirense, porque merece, porque conseguiu um grande feito e porque está de novo na Liga Principal entre os grandes. Rodrigo Nunes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começo exatamente por aqui. Foram emoções fortes, aqueles momentos vividos no Municipal de Chaves, com aquela voz embargada no final do jogo. Já recuperado de todas essas emoções e a trabalhar naturalmente na nova temporada. Sim, boa tarde. Sim, foi uma época extremamente desgastante e uma semana com muito pressionados, em que eu tentei baixar essa pressão, baixar os níveis de ansiedade nos jogadores, mas não consegui fazê-lo comigo próprio. E evidente, estava em causa uma época num jogo, estava em causa muito trabalho de muitas pessoas. E quando o árbitro apitou para o término da partida, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Eu já tinha vivido aquilo, se calhar ainda com muito mais emoção, muito mais saborosa, porque era a primeira, mas esta, até por tudo que se tinha passado na semana anterior, fez com que não me contivesse e me lembrasse de muitas pessoas que nos ajudaram, de muitas pessoas que nos apoiaram e de pessoas que já não estão cá. E que é evidente que eu também sou assim um bocado e foi o extravasar de muita coisa. De uma época que não foi fácil, com várias vicissitudes, com alguns contratempos, mas que o Feirense soube sempre ultrapassar e chegar na frente. Sim, eu acho que já de início as coisas não foram fáceis. Nós escolhemos um treinador que ninguém conhecia, um treinador que veio quase do regional, já aí fomos criticados, mas acreditávamos naquilo que estávamos a fazer e pouca gente nessa altura pensaria que poderíamos em maio festejar a subida de divisão. E eu, como líder, e porque acreditava mesmo que isso era possível, tentei passar essa mensagem para quem trabalhou comigo, para o treinador, para os jogadores. Infelizmente não começámos muito bem e as críticas mantiveram-se e aumentaram, mas depois lá conseguimos dar a volta, começámos a fazer bons jogos, a ter bons resultados, a subir na tabela, a chegar ao primeiro lugar. Infelizmente para o Feirense as coisas voltaram a não correr bem e tivemos ali um período um bocado de resultados menos positivos, com derrotas consecutivas, nomeadamente em casa, não é? Exatamente, as críticas voltaram, a pressão voltou, não era fácil mesmo até lidar com a massa associativa nos jogos. Foi constantemente uma tentativa de defender o grupo, de blindar todas estas confusões que existem sempre. Infelizmente tivemos que mudar de treinador, porque as coisas não estavam a correr bem, porque o treinador, na nossa opinião e particularmente na minha, já não estava a seguir aquilo que era importante fazer para conseguirmos virar o rumo dos acontecimentos. Achava-se que estava certo, e eu até acredito que quando se ganha está tudo bem, mas quando se perde alguma coisa tem que ser feita contrária àquilo que estamos a fazer, e ele achava que não. É evidente que, e hoje isso já é público, a contratação dele pelo Moreirense se calhar também ajudou a que
a humildade não fosse aquela da altura que o contratámos, e nós achámos por bem alterar, porque até tínhamos 15 dias que estávamos parados, sem competição. Mudámos, fomos novamente criticados por isso, por sair e por chegar e por vir o que veio. Fomos aguentando isso, fomos continuando a acreditar, a passar essa mensagem positiva para o grupo. Eu sempre dizia que o importante era nós fazermos melhores resultados que tínhamos feito na primeira volta, e até uma determinada altura nós sempre fizemos. Portanto, eu valorizava sempre a parte positiva do que as negativas, tentava esquecê-las, tentava que não passassem para o grupo de trabalho. Pronto, e nós chegámos ali a 3-4 jornadas do fim com possibilidades, ganhámos, as coisas correram bem, os adversários também claudicaram nessa altura, como nós tínhamos claudicado antes, e chegámos à última jornada, ou à penúltima, com a possibilidade de, ganhando, de passarmos para um dos lugares de subida. Mesmo esse jogo, acho que foi o Feirense tem de certeza nestes 98 anos momentos épicos, momentos de grande consagração, momentos em que todos recordam quem passou por eles, mas sinceramente até tenho feito um esforço de memória a ver se me recorda, e já falei até com outras pessoas, o caso do Engenheiro Brandão e antigos jogadores, se realmente houve uma situação idêntica à do jogo Feirense Gil Vicente, e ninguém se recordam-se de muitas coisas, recordam-se de uma viagem, de um jogo em Viseu, em que fizemos realmente um grande jogo e um grande resultado, em Porto Alegre, em casa com a Académica. Portanto, há muitas histórias do Feirense, mas como aquela ninguém conhece. Nós aos 90 minutos estávamos a perder, e aí também a passar-me tudo pela cabeça, a perceber que estava a época a ir por água abaixo, todo o trabalho de tanta gente, tanta coisa que eu disse para motivar, e ouvir às vezes as pessoas a dizer que não nos enganem porque nós não temos hipóteses, e eu a perceber isso e a sentir que eu não tinha razão, e os críticos e as pessoas que não acreditavam é que estavam certas. Portanto, e de um momento para o outro, não sei o que é que se passou, mas o Feirense conseguiu, sabe-se lá de onde, virar um resultado em 6 minutos, depois da hora. O Arte deu 6 minutos, e foi no último, um cruzamento, um pontapé, se calhar faz-se jogadas bonitas e não se faz golo, e aquele deu golo, e foi uma coisa indescritível, e conseguimos. Foi que percebeu, Rodrigo, que o título estava pé e meio conquistado a partir dessa vitória épica, desse esforço e dessa motivação que naturalmente os jogadores ganharam acrescida, não é? Sim, aí essa semana, como disse, não foi preciso motivar ninguém, porque nós estávamos todos motivados. A ansiedade era muita. O jogo havia sido logo na segunda-feira, o jogo em Chaves, e eu tentava passar essa mensagem para os jogadores, mas eu não conseguia. Eu próprio, foi uma semana sem dormir, eu dava comigo a falar com o diretor desportivo sobre o Feirense, e estávamos 5 horas a falar seguidas, nem perdíamos a noção do tempo, não apetecia trabalhar, mas é evidente que nesse dia, nesse jogo, depois do resultado, fiquei com a certeza de que só um problema muito, muito grave é que nós não conseguiríamos subir, e depois também a responsabilidade aí também aumentou, quer dizer, depois disto nós vamos perder a possibilidade de subir e morrer na praia, não é? Isto é que não pode acontecer, e ainda bem que não aconteceu. E aqueles 5 minutos finais em Chaves, em que vimos que os jogadores de Feirense já não tinham pernas, já não conseguiam se mexer, já era toque para ali, nós berrávamos, gritávamos para eles ir para a frente, tínhamos de fazer um golo, porque o Portimonense podia marcar a qualquer momento, e nós a perceber que eles não conseguiam, não passavam, não andavam 5 metros para a frente, era para o lado, vai, mas não vão. E se o Portimonense marca, isto era uma coisa trágica. E quando soou o apito final na Póvoa, eu digo na Póvoa, foi um grande alívio, não é? Porque ali era mesmo só controlar. Aí percebemos que estávamos na primeira divisão.
Vou introduzir também os meus convidados, é para isso que eles cá estão. Amadeu Albergaria, boa tarde. Também andou nos festejos, também fez parte dos vídeos motivacionais para a equipa. Pode dizer-se que tudo acabou em bem, não é? Muito boa tarde a todos, quero cumprimentar o nosso auditório, quero cumprimentar o Paulo Sérgio, o Márcio Correia e quero cumprimentar de uma forma especial o nosso presidente do Clube Desportivo Feirense, Rodrigo Nunes, e dar-lhe publicamente aqui aos microfones da rádio os parabéns, dos milhares de parabéns que seguramente já terá recebido. Aceito também os meus. Sim, eu fiz um vídeo de motivação, mas garanto-vos que não foi por causa disso que o Feirense subiu. Nem tenho nenhum papel na subida do Feirense, a não ser o do adepto que queria muito que o Feirense subisse. Esses créditos são todos atribuídos a quem esteve desde a primeira hora no trabalho com o Feirense, à equipa técnica, aos diretores, ao seu presidente, obviamente, porque é o líder nos maus e nos bons momentos, aos técnicos e, portanto, e a toda aquela massa associativa que acompanha todos os jogos, que acompanha a equipa. E eu não sou adepto de Feirense, sócio, mas não muito praticante no sentido de ir ao estádio, por isso não posso deixar de tributar todo este sucesso a estas pessoas, na pessoa do nosso presidente. Eu quero também dizer o seguinte: na verdade há momentos que são históricos e que nos marcam, e geralmente esses momentos são muito curtos. O jogo pode ter 90 minutos, mas pode haver 1 minuto, 2 minutos. No caso do Feirense foram 6 minutos mágicos que foram vividos no Marcolino de Castro. Felizmente eu estava lá a assistir, e a passar de um sentimento já de resignação, quase a dizer, pronto, outra vez a morrer na praia, porque isto, nestas coisas de futebol, mais vale morrer cedo do que morrer. Sofre-se menos, não é? Sofre-se menos. E passado de uma certa resignação ao momento coletivo de euforia e de alegria genuína, onde não há ricos nem há pobres, não há pessoas diferentes, não há inimizades. Abraça-se a pessoa que está ao lado e nem se conhece quem é que é a pessoa, e só damos por nós, como alguns dizem, estamos a fazer algumas figurinhas. E eu disse, não estamos a fazer figurinhas nenhumas, nós estamos a fazer uma grande figura, porque de facto aquele momento deixou toda a massa associativa e toda a equipa, acho que com um estado de alma renovada. Foi mesmo até ao último segundo. Eu acho que há bocado o nosso presidente dizia, não sei o que é que terá acontecido, eu acho que foi o querer. Eu acho que é o querer, era de uma injustiça tremenda não conseguirmos. A determinada altura eu sentia que aquela bancada parecia que queria empurrar toda a gente, que o banco do Feirense queria empurrar toda a gente, e isso acabou por acontecer. Bem, sei que foi depois da hora, mas quero aqui lembrar uma coisa, porque depois também vi, que eu sigo muito Facebook, vi muitas picardias entre a nossa cidade e outra cidade, também uma cidade bonita, que é Portimão. Gosto muito de Portimão, mas gosto muito mais de Santa Maria da Feira. Falavam dos 6 minutos, esquecendo-se de uma coisa, é que o árbitro se ausentou do jogo durante 4 minutos. 5 segundos. Sei que nessa altura, esses 4 minutos me pareceram infindáveis. E sei que a partir dos 90 minutos o tempo me passou muito a correr. E também sei que depois do 3-2 ainda houve mais 1 minuto ou 2 minutos e aquilo me parecia que nunca mais passava. E a nossa interrogação é, o que é que o futebol é capaz de fazer? Por isso é que é mais que um desporto. Não vale a pena, não há nenhum evento que faça mover as pessoas, por exemplo, de uma cidade, como o futebol, que faça as pessoas de um momento para o outro passarem por estados de sentimento de pertença gigantescos, como é o futebol. E o Feirense foi um exemplo desses. Por isso esse jogo é memorável. Depois, nós aqui aos microfones da rádio, antes do jogo do Feirense na véspera, também já estávamos com essa ansiedade. Imagina a ansiedade de quem é responsável, mas nós próprios, eu, Márcio, Paulo Sérgio aqui, também estávamos com essa ansiedade, ou seja, estávamos a captar aquilo que era o espírito todo de uma cidade e mesmo de uma região, de querer que o Feirense pudesse subir. E o jogo em Chaves eu não pude estar presente, mas posso-vos dizer que estava num sítio, num momento familiar, onde estavam muitos adeptos do Feirense, e houve ali naquela festa familiar, que era um casamento, houve ali uma interrupção, e houve uma agitação muito grande, porque a senhora não nos deixava ver televisão e pouca gente tinha internet. Então o primeiro conseguiu arranjar internet, estava toda a gente de volta de um pequeno telemóvel, e durante 2 horas houve ali quase como uma paragem.
O que aconteceu a seguir não posso relatar aos microfones da rádio, mas posso-vos dizer que houve uma terra distante de Santa Maria da Feira, onde a festa foi feirense e se viveu com muita emoção. Na minha perspectiva, isto tem muito a ver com as lideranças. Os líderes muitas vezes têm momentos, e se calhar isto é como na política, e no futebol se calhar o Presidente depois pode falar, dizer se confirma ou não, mas há momentos de muita solidão, e especialmente o momento de decisão, é porque toda a gente dá opiniões, toda a gente diz isto, faz aquilo outro, e o Presidente ouve e diz que ele tem razão, depois vem outro, mas é que ele também tem razão, e depois começa-se a pensar, e há um momento em que se decide. E esse é o momento da solidão. E depois vem a seguir, logo de seguida, vem os que concordam, os que criticam, e nós, será que fizemos bem? Será que não fizemos bem? Eu acho que houve aqui um momento decisivo, que foi isto foi um momento de muita coragem, porque mudar o treinador no momento que foi, com as críticas que podia haver, com uma época que estava assim, eu acho que aquilo ali foi o clique. Eu não quero dizer que mesmo o anterior treinador não contribuiu seguramente para isto, mas foi ali o clique, e isso foi uma decisão que no momento derradeiro, quem é responsável por ela não é o conjunto da equipa, não é nada, é o Presidente, porque depois toda a carga, todo o peso fica sobre as costas de quem lidera. E esse momento, essa coragem de dizer é agora, era mais fácil ter feito assim, fazer uma época, o Feirense já tinha uma época tranquila, pronto. Havia umas críticas, não subimos, não sei, mas aquela vontade de subir e dizer tenho que fazer qualquer coisa, é isso que marca os grandes momentos. Temos que ser audazes, e o Presidente do Feirense foi audaz, por isso mereceu a subida. Claro que sim, é preciso dizer que se não tivesse acontecido, não é? Também, como se diz na gíria, estava feito, não é? Porque essas críticas avolumavam-se, mas ainda bem que aconteceu nesse momento exato, porque foi aí que o Presidente notou que era preciso agitar as águas, e se queremos subir há que fazer qualquer coisa, não é? Sim, foi mesmo isso. Eu recordo-me, eu tinha um diretor desportivo de quem sou particularmente amigo, e não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que não conheço os outros, mas é impossível alguém ser como ele. Ele é o melhor diretor desportivo que temos em Portugal e no futebol, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E nós comungamos quase sempre as mesmas ideias, da mesma forma de encarar e de analisar o futebol e todas as suas vertentes. A falar do Filipe Oliveira. Estou a falar do Filipe Oliveira. Tinha que ser um signo malapeiro e meu vizinho, claro. E a primeira vez, porque o treinador não foi embora, eu não liguei ou não resolvi de um dia para o outro ou de um momento para o outro a sua saída. Foram um conjunto de situações, algumas delas nunca se tornaram públicas, que também não era importante para o caso. Mas uma, e não perca o seu raciocínio, eu acho que foi clara, que foi nesse momento, e não é coincidência, e agora podemos falar disso abertamente por todo o desenvolvimento que teve, nesse momento em que o Pepa sai, foi precisamente na altura em que se começou a falar que ele era uma possibilidade para a nova temporada no Moreirense. Claro. Vocês já sabiam disso também? Nós tínhamos esse conhecimento e tínhamos percebido, é evidente, se calhar não é muito importante estar a falar nisso agora. Não, mas só para fazer um enquadramento, não é? De que a decisão não foi precipitada, mas haviam factos que justificavam. Claro, além dos desportivos, que nós não estávamos a ganhar, tínhamos acabado de perder com um concorrente direto, que era o Friamundo. Não era a altura para se fazer aquilo. Sim, mas o que eu queria dizer era, e essa parte da solidão, de ter tomado decisão. A primeira vez que eu falo com o Filipe Oliveira, ligo-lhe e comento com ele o que se estava a passar e o que se passou em concreto para eu pensar nessa possibilidade, e ele, porque era um defensor também do treinador, porque era essa a tarefa dele também, estar solidário com as pessoas, e eu, depois de falarmos, eu virei para ele e disse assim, começa a pensar em nomes, porque nós vamos trocar treinador. Presidente, deixe disso. Foi a reação do Filipe Oliveira, portanto, até ele o apanhei de desprevenido e de surpresa. O que é certo, isto devia ser às 7 da tarde. No outro dia, às 9 horas da manhã, estava ele mais vezes a dizer-me que temos que fazer do que eu a ele. E eu até lhe perguntei qual foi a razão da sua mudança de opinião, e ele disse, realmente, depois comecei a pensar em tudo aquilo que me disse, comecei a analisar algumas situações que nós não dávamos muita importância,
porque nem estávamos a perceber porquê, e começámos a analisar realmente as coisas encaixam, e acho que devemos fazer isso e fazer isso quanto antes. Pronto, e foi assim, e tomámos a decisão aí sim, de um dia para o outro, ou de uma hora para a outra, e depois veio tudo isso, as explicações. O próprio plantel não aceitou a troca, sentimos ali alguma pressão, e depois do facto consumado, e nós queremos realmente subir, e para nós subir tínhamos de ter os jogadores motivados, tínhamos de ter os jogadores do nosso lado, e nós a perceber que tínhamos meio plantel a sentir saudades do treinador, a questionar a vinda deste, o outro é que era bom, e que não foi uma boa opção, que este treinador até era dos melhores, o que estava. Pronto, e nós termos que, se calhar, quase, não é se calhar, com metade do plantel, a explicar que o futebol é isto mesmo, e que quem vai sair prejudicado ao tomar uma atitude destas, se as coisas não correm bem, é o Rodrigo Nunes, é o presidente do Feirense, não é mais ninguém. Portanto, eu, para tomar esta decisão, é porque estou consciente de que ela tem que ser tomada para fazer alterar o estado das coisas. E porque o fácil, disse eu isso a eles, o fácil para o presidente era trocar um treinador a 20 pontos do segundo. Aí ninguém questionava e toda a gente achava bem. Nós temos é que alterar na altura que achamos que o devemos fazer, quando temos ainda a possibilidade de, mudando, mexendo com o estado de espírito dos jogadores, nós ainda vamos conseguir lá chegar. Pronto, e foi aos poucos que convencemos os jogadores a continuarem afincadamente a lutar por um objetivo. Tanto é que nós, os 2 primeiros jogos, empatámos, fizemos 2 resultados negativos. E logo aí imagino que não tenha tido também tarefa fácil, não é? Logo ali. Claro, e foi muitas noites, muitos dias de solidão, muitas noites sem dormir, a pensar em tudo, a pensar se era a forma correta de fazer as coisas, mas ficar sempre com... E depois é um risco muito grande, Rodrigo Nunes, e sabe isto muito melhor que eu, trocar um treinador nessa altura do campeonato, porque o treinador que vem não tem tempo sequer para implantar o seu sistema, não é? Essa é outra dificuldade, não é? Sim, se nós não tivéssemos essa paragem de 15 dias, se calhar o treinador tinha sido o Pepa até ao fim. Portanto, isto foi um conjunto de situações, foi uma análise das coisas. É muito curto, não é? Sim, e depois ficou aquilo e a decisão foi tomada e eu não posso ficar com a sensação no fim de que devia ou podia ter feito alguma coisa e não fiz, e nós ficámos 2 pontos da subida, morremos na praia. E eu já fiquei com a sensação no ano anterior, sinceramente. O Pedro Miguel, anterior treinador, é um excelente treinador. Nós fizemos uma recuperação fantástica, nós saímos dos últimos lugares e lutámos até à última jornada pela subida de divisão, e mais ou menos pela mesma altura senti que as coisas não estavam a funcionar bem, porque os treinadores têm todos, pelo menos os que trabalharam comigo, tirando o Henrique Nunes, que realmente isso trabalha em demasia, a partir de uma determinada altura parece que está tudo feito, sente-se que é segurar as pontas e não se treina, e nós temos que treinar. Nós, como em tudo na vida, nós temos que ser profissionais, e se fazemos uma coisa mal porque treinámos 5 vezes, temos que treinar 10 vezes para fazer bem, ou 20. Se mesmo 20 não conseguimos fazer bem, temos que treinar 40. E eu explicava isso ao treinador e ele achava que não, porque nós até estamos bem, nós até estamos no bom caminho. Como é que nós estamos no bom caminho e perdemos 3 jogos seguidos? Não, porque é que nós marcamos um canto e a bola vai à bandeirola de canto do outro lado? Isto é falta de treino. Não, mas nós treinamos, mas treina quanto? Treina 5 minutos, marca 5 cantos. Temos que marcar 10, temos que treinar 10 ou temos que treinar 20. Portanto, isto eram tudo situações. E o ano passado eu percebi um bocado isso, também tudo muito por empirismo. O conhecimento, o facto de percebem da bola, e não é preciso, mas isto em tudo na vida, não se faz nada sem trabalho. À espera da sorte, a sorte dá um trabalho do caraças. E o ano passado só não fiz o que fiz este ano, porque era um treinador da casa, era um treinador daqui, opa, isto é preciso ter uma coragem do caraças, e não fiz isso, e depois fiquei no fim. E eu, se tivesse ter feito, não é? mudado, se calhar nós tínhamos. E este ano não quis passar pelo mesmo. E este ano não quis passar pelo mesmo problema no fim. E depois há uma coisa que é importante, e eu
eu sou pessoa de convicções e a partir de uma determinada altura não havia volta. É sim, porque eu acho que é o melhor para o Feirense e não me vou arrepender. Se depois não correr bem, no momento eu pensava que era o melhor. Não correu bem, paciência. Eu assumo, não é? Márcio Correia, boa tarde. Introduzir-se também na conversa o Márcio, que também viveu estas emoções no Marcolino, depois em Chaves. Não foi fácil também como adepto, mas ainda bem que temos o Feirense na Liga Principal, não é, Márcio? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Sérgio, boa tarde, Amadeu Albergaria, boa tarde, Rodrigo Nunes e a todos os ouvintes da Rádio Clube da Feira. Não, foram jogos emotivos, decisivos, mas eu penso que a subida do Feirense se deve a um conjunto de anos de trabalho com o Rodrigo Nunes e a sua equipa, porque qualquer tipo de liderança pressupõe tipo uma equipa. É muita dedicação, muito amor e muito profissionalismo. E a subida do Feirense talvez não surpreenda, e o fator sorte, como o Rodrigo referiu, a mim acabam por não me surpreender. Isto porquê? Porque aquilo que o Feirense tem feito ao longo dos anos, mesmo em anos anteriores em que não subiu e que não se conseguiu manter na Primeira Liga, é um conjunto de trabalhos, é um conjunto a nível de formação, a nível de profissionalismo da equipa sénior, que tem realmente feito e realizado, acima de tudo, uma boa imagem e uma boa mostra daquilo que deve ser o futebol. Ou seja, um clube bem gerido, um clube com rigor orçamental, um clube que aposta nas camadas jovens, um clube que tem uma escola de formação e aproveita esses atletas para distribuí-los também pelos clubes da região e depois, se eles tiverem qualidade, aplicá-los e dar uma oportunidade na equipa principal. E convém referir que esta subida do Feirense à primeira divisão não é de um plantel unicamente composto por estrangeiros. É de um plantel que tem uma mística, que tem um conjunto de jogadores, eu vou classificar, não sei se o Rodrigo me permite, mas da velha e da nova geração. Tem um conjunto de jogadores mais antigos, que é o Serginho, o Cris, o Mica e o Bares, jogadores já acima dos 30 anos, que já com experiência e com amor, e depois tem ao Feirense um conjunto de novos jogadores, o Fabinho, o Carvalho, o Ruben, o Nandinho, o Vieirinha. Tem um conjunto de jogadores que já estão a aprender a mística do Feirense e estão a saber interpretar aquilo que às vezes, e que me desculpem, podem ser 100% profissionais, os outros jogadores de outras nacionalidades não têm. E na minha modesta opinião, a melhor prova disso foi a entrada no Cris no último jogo com o Gil Vicente. O Cris, quando entra em campo, quando o José Mota resolve colocar o Cris em campo, a equipa sentiu ali uma esperança, uma aura, uma energia, que eu não tenho a menor dúvida que quando o Cris entra em campo, transmite se calhar aquele bocadinho que faltava de acreditar, de lutar até ao fim, que os outros jogadores sentiram, e isso depois acabou por transformar a equipa. E isso é fundamental. E para clubes da dimensão do Feirense, acho que do ponto de vista até de gestão desportiva da parte das entidades mais responsáveis, devia de haver, eu sei que isto do futebol profissional conta cada vez mais é a capacidade monetária, e agora também começa a contar os lucros das SADs e as transferências de jogadores, pronto. Mas devia de haver, até da parte da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes, eu não tenho experiência suficiente nisso, mas devia de haver, por exemplo, privilegiar, pensar em dar alguns benefícios a clubes que apostem na formação, em clubes que realmente valorizem aquilo que é fundamental no desporto. E o nosso país tem que cada vez mais apostar nisso mesmo. Um clube que vai para a Primeira Liga com tantos jogadores portugueses, com tantos jogadores formados, é um exemplo daquilo como se deve trabalhar a nível de formação e aquilo que se consegue do ponto de vista do futebol profissional. E depois tem uma coisa extremamente benéfica, que é uma coisa que o Feirense não tinha conseguido até agora, na minha opinião, mas que está a conseguir desmontar, que é criar elos de proximidade com outras freguesias e até com outros clubes. Havia da parte de outros clubes de futebol alguma rivalidade, e eu vou assumir isto, até às vezes alguma inveja da parte dos resultados esportivos do Feirense, e aquilo que se nota, também um trabalho, na minha opinião, bem feito nas redes sociais, mas cada vez mais sente-se que as pessoas que moram em Fiães,
que até que moram em Lourosa, que moram em Lamas, têm gosto em dizer que o Feirense subiu a divisão, começam a elogiar o Feirense, mesmo a subir naquela rivalidade tradicional que às vezes existe entre os clubes, mas fazem com que realmente valorizem e criem num concelho aquilo que faltava ao Feirense e que tem conseguido obter nos últimos anos, que é assumir-se no futebol como o verdadeiro clube do concelho de Santa Maria da Feira, aquele que representa o município feirense e aquele que se assume também para o exterior e do ponto de vista do futebol como a verdadeira imagem de Santa Maria da Feira. E eu acho que isso é gratificante, acho que também da parte da população existe esse orgulho, talvez por isso é que no sábado tínhamos milhares de pessoas a aplaudir, a elogiar e participaram na festa, e eu como participei nas duas há 5 anos e nesta eu fiquei surpreendido porque esta realmente foi uma coisa quase que anormal. Eu na brincadeira já parece um grande clube, já parece aqui a malta do Porto e do Benfica e do Sport. Parece. Aqui a festejar. Não, mas isso é bonito e depois é bonito trazer, ver como o Amadeu disse, é bonito ver ricos e pobres, ver as famílias inteiras a vir ao futebol. Sentia-se, ou o Feirense tinha alguma dificuldade por vezes em conseguir realmente mobilizar uma parte da cidade. Aliás, essa foi sempre uma das batalhas e um dos tónicos do discurso de Rodrigo Nunes, não é? Das muitas vezes que falamos havia sempre esse lamento, não é? Que é que eu preciso de fazer mais, e eu recordo-me dessa frase, para as pessoas virem a apoiar o Feirense, não é? Aquele jogo épico com o Gil Vicente acho que fez mudar as mentalidades, sinceramente. Aquilo estava uma bancada que eu nunca vi, e a emoção, o abraçar, o gritar, o sentimento que eu facilmente tenho, e que às vezes estranhava porque é que todos os feirenses não têm como eu. Pronto, e acho que naquele dia, naqueles 6, 7 minutos... Deixa-me só dar um exemplo. A este propósito, os adeptos também vão formando, não é? E a formação também forma adeptos, também traz adeptos. Eu tenho a minha filha que anda na escola número 1, que é uma escola que está ali mesmo ao lado do estádio do Feirense, e os colegas e mesmo as raparigas também por arrasto estavam a viver aquela semana intensamente, ou seja, eles desde pequenos começaram a ver que o Feirense estava a subir, a ver aquela emoção toda, começaram a pedir para irem ao estádio, querem irem ao estádio, e no dia seguinte muitos deles foram com camisolas do Feirense e cascóis do Feirense, ou seja, são miúdos que nunca mais largam o apoio ao Feirense, podem estar mais distantes, podem estar, mas a semente está lá, e claro que o Feirense agora... Isto é uma coisa que falaremos para o futuro, mas o Feirense, concretizamos um desejo. Agora temos um outro velho desejo, que é permanecer na Primeira Liga. E isso faz também muito pela massa adepta, claro. Não é? Facilita muito a captação da massa adepta. Porque também é verdade, nos momentos de vitória é mais fácil. Depois, quando há qualquer regressão, aí é que a solidão ela aumenta. Volta outra vez, não é? Mas eu não tenho dúvidas que com o apoio da massa associativa, do género, do apoio que nos prestaram contra o Gil Vicente, na Primeira Liga, tudo se vai tornar mais fácil. E em Chaves? E em Chaves não vai ser só a parte monetária, a parte financeira, porque aí sim o Feirense vai ter uma coisa que nunca teve. Para já não tem que fazer obras no seu estádio, ou melhor, algumas ou muitas obras não tem que fazer, mas a cobertura da bancada é uma promessa minha, e nós vamos tentar. Iniciará a época ali, não teremos os mesmos problemas Sim, mas até estou a falar na questão apenas financeira. Sim, portanto, nós gastamos metade do nosso orçamento nas obras na subida. Além de ter jogado muito tempo fora de casa. Sim, não tenho dúvidas que se tivéssemos as condições que temos hoje, olhando para trás, nós tínhamos ficado com 5, 6 equipas. Até porque foi uma unha negra também, é preciso lembrar. Agora também temos é que resfriar um bocado aqui as pessoas estão pronto, agora temos dinheiro, agora já precisamos fazer obras de Estado, agora vamos ficar muitos jogos na Primeira Divisão. Nós vamos tentar passar essa mensagem, nós vamos tentar conseguir esse feito, mas as outras equipas também estão melhores, as outras equipas também têm melhores orçamentos, e já lá estão. Nós subimos, e o Feirense e o Chaves têm aparentemente melhores condições financeiras. Já tinha um orçamento muito maior, não é? Portanto, se nós tivermos, sem considerar os grandes, 15 equipas com bons orçamentos a fazer um bom trabalho, com bons treinadores, vai haver duas que, mesmo fazendo um bom trabalho e tendo um bom orçamento, deixem de divisão. Vão cair, não é? Portanto,
Presidente, e o que é que podemos esperar da nova temporada que está em preparação? Isto que o Amadeu Albergaria dizia é o principal objetivo, até porque o Presidente já me tinha dito também, noutra circunstância. Subir é importante, mas mais importante que isso é manter o clube e estabilizá-lo na Liga Principal, não é? Sim, eu acho que se nós tivermos 2-3 anos na Primeira Liga, aquilo que o Márcio disse a nível das freguesias, de as pessoas gostarem do Feirense, virem ao Feirense, isso vai aumentar consideravelmente, e essa diferença já não é tão invejada como foi até aqui. É uma situação natural. A força de um clube não é imposta, tem que ser tudo muito, muito natural e o facto de conquistado, e o facto de estarmos na Primeira Liga faz com que as pessoas olhem para o Feirense de uma maneira diferente, e nós, ou pelo menos eu, nos 16 anos que estou no clube, tenho passado sempre essa mensagem para os nossos vizinhos, para os nossos adversários, e tenho tentado, junto dos meus colegas, das pessoas que trabalham no Feirense, que possam eventualmente ter tiques de um clube grande e somos melhores do que os outros ou maiores do que os outros. Não, nós somos exatamente iguais aos outros e temos que ter uma relação com eles de profunda amizade e estarmos sempre aqui porque temos melhores condições a ajudá-los a eles também crescer, e nós temos vários exemplos. Nós ajudámos, e ainda bem que o fizemos, o São João de Ver, temos lá vários jogadores, o treinador até do São João de Ver, um treinador que passou muitos anos no Feirense, e quando nos vieram pedir ajuda, nós disponibilizámos logo tudo aquilo que podíamos naquele momento ajudar, e é evidente que eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que as pessoas de São João de Ver, as pessoas da direção do São João de Ver ficaram extremamente satisfeitos pelo Feirense ter subido, independentemente de gostarem do São João de Ver, de serem adeptos do São João de Ver e dirigentes do São João de Ver. Portanto, isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu recebi muitas mensagens, dezenas de mensagens, e muitas delas das freguesias de Santa Maria da Feira, desde Lamas, Lourosa e por aí fora. Portanto, não há dúvida nenhuma disso. Até em São João de Ver há uma boa parte da freguesia que há uma grande até tradição quase familiar de ter, não é dupla nacionalidade, mas duplo clube, que é ser sócio do Clube Desportivo Feirense e sócio do Sporting Clube de São João de Ver. Mas eu acho que uma das grandes razões por isso estará acontecendo é evidente que esta ajuda, é evidente, o Feirense está no patamar máximo, não é? Mas aquilo que acabou de dizer o Presidente, que é este posicionamento de não ser adversário no confronto, muitas vezes até verbal, mas ter uma ótica de amizade e de colaboração, isto é que faz a liderança. Porque eu também me recordo muitas das vezes haver confrontação de parte a parte, e a confrontação gera confrontação. Quando o que é mais forte é mais apaziguador, os outros também tendem a ser mais favoráveis, e é assim que se assume, ao contrário do que as pessoas pensam. Não é confrontando que se fazem que se assumem as lideranças. É tendo precisamente este comportamento que referiu em relação ao Sporting Clube São João de Ver, que capta muitos adeptos se houver uma confrontação, se houvesse um confronto, havia um afastamento. Claro. Como não há, como aumenta a ajuda, que bom que o Feirense subiu, vamos apoiar. Confrontação cria guerra, quase sempre, não é? Eu só também fazer uma nota que é muito importante, que é um trabalho que o Feirense não é só futebol, que o Feirense tem feito, que é relativamente às modalidades, e que também tem feito com que haja uma aproximação de pessoas ao clube, que até podem não gostar de futebol, mas começam a simpatizar com o clube, porque a nível de natação, de handball, particularmente no handball, no atletismo, não, especialmente nos trampolins, está bem? Há um trabalho feito nas modalidades ditas amadoras, um trabalho muito bem feito, em que eu conheço um bocadinho da gestão, e de quase que há uma liberdade para que determinadas pessoas que gostem daquelas modalidades possam desenvolver um projeto, e depois esse projeto vai crescendo, não é? E isso é positivo, isso faz com que se torne um clube que não seja só futebol, seja um verdadeiro clube da região, e que também permita uma coisa que acaba por ser gira, que é quando chega às escolas, e eu trabalho agora se calhar aí
começar a ir para as escolas, digamos que acaba por agradar a todos os miúdos. Pá, o Feirense não é só futebol, não, eu nem gosto de futebol, não, mas tem handball, não, mas tem natação. E isso é importante. Tem um atletismo com muita força. E eu acho que isso é muito importante, e também gostaria de dar digamos que um voto de elogio. O Feirense, porque os clubes tenderam a ficar exatamente. E o Feirense veio em contraciclo. Nós tínhamos praticamente 2, 3 modalidades. Tínhamos duas modalidades. E agora temos 10. Exatamente, é um clube, geralmente os clubes eram ecléticos e ficaram só com uma modalidade, e o Feirense faz o caminho vai aumentar, vai com 2 modalidades para 10 e portanto segue o... Mas há uma regra que é fundamental para o crescimento das modalidades, que é cada uma só pode gastar aquilo que gera em termos de receitas, portanto, e não há aqui pensar em equipas de escalão superior. Não, é a formação, para a formação, os miúdos, chamar os miúdos ao Feirense, trazê-los para nós, os pais. Mas isso chama-se ter uma estratégia bem e depois essas pessoas que o Márcio falou, que são fantásticos, Feirense, como eles estariam desperdiçados as suas capacidades se não houvesse o handball, ou a natação, ou o atletismo. Portanto, não estariam a trabalhar para o Feirense, e eles fazem um trabalho. Além da vertente social que os clubes hoje fazem bem, não é? Claro. Presidente, sobre a estruturação do plantel ainda é cedo, naturalmente, se renovou com o técnico. Antes de irmos ao plantel, nunca teve dúvidas na renovação com José Mota? Foi pelos conhecimentos que já tinha dele, por aquilo que viu esta temporada? Não teve nada a ver, porque quem o conhece sabe que não age assim, não teve nada a ver, no fundo, com a subida de divisão. Não foi por aí que ele vai ter continuidade, ainda por cima por 2 anos, porque o presidente, se percebesse que não era o técnico indicado, não ficaria. Sim, ele só fez um contrato por 1 ano, não é? Dos 2 anos houve alguma confusão, há a promessa dos 2 anos, mas existe apenas um contrato de 1 ano. Não, a razão por que contratámos há 7 semanas ou 8 semanas atrás o José Mota são razões perfeitamente que toda a gente conhece, portanto, a sua experiência, o facto de ter subido algumas vezes já à primeira divisão, ter muitos anos de primeira liga, salvo 13 épocas, e ser um homem de futebol, e ser o contrário do Pepa, que era um treinador jovem, a aprender, que queria crescer, que já não acontecia com o José Mota. E depois, nestas 7, 8 semanas, percebemos que tudo aquilo que nós pensávamos se confirmou pela positiva, e a subida de divisão não deixou de ser um fator para pensarmos na sua continuidade. Mas há outras situações que nós fomos analisando e observando, e eu tive o cuidado de o fazer também no jantar de final da época. Eu olhei sempre, ou conheço o Passos Ferreira, a qualidade do clube Passos Ferreira, como realmente uma referência onde o Feirense pode chegar. É um exemplo, não é? Um exemplo onde o Feirense pode chegar. Pela humildade também, que continua a ter, não é? E também pelo clube cumpridor, tal como o Feirense, que é dos poucos, não é? Mas a ideia que eu tenho do Passos Ferreira é do Passos Ferreira do José Mota. Exatamente. E eu fiz esse paralelismo. Eu acho que o José Mota tem a oportunidade, e acho que a capacidade, e acho que devemos aproveitar esse facto. E ele pode ser, no Feirense, o Henrique Nunes do Feirense dos seus velhos tempos. Pronto, o Henrique Nunes também era uma referência do Feirense, e nós podemos transformar o Zé Mota do Passos Ferreira, a referência do Passos Ferreira, no Zé Mota do Feirense, ao nível dos bons velhos tempos do Henrique Nunes, porque realmente tem aquilo que nós denominamos como o Gustavo do Feirense, a mística do clube. E eu acho que ele é nesse aspecto, demonstrou a sua humildade, a sua forma de estar, a sua capacidade de trabalho, a sua ambição. Acima de tudo é um homem de luta, não é? Guerreiro. Exatamente. Que nunca desiste, não é? Pelo menos passa da forma como ele treina ou não treina, se é melhor do que os outros, se é melhor treinador que os outros, acho que a sua personalidade encaixa na perfeição naquilo que o Feirense pretende para quem liderar os destinos da equipa, o treinador. E nós podemos, sinceramente, com o José Mota aqui, fazer aquilo que o Passos Ferreira, nessa altura, e que foi o crescimento do Passos Ferreira, e hoje se mantém há muitos anos na Primeira Liga, no tempo dele. Relativamente ao plantel, vamos ter muitas mexidas para a Liga Principal, Presidente? Nós temos 11 jogadores com contrato. Dentro desses 11 jogadores, uns porque são ainda muito jovens, irão rodar, outros
se calhar porque não conseguiram se afirmar, poderão sair. Estaremos a falar de 2, 3 jogadores, portanto vamos ficar ali com esses 7, 8 jogadores. Depois temos os da velha guarda, os tais com mais de 30 anos também da nossa formação, que são indispensáveis a mantê-los no clube, o caso do Cris, do Barros, do Serginho, do Mica. Depois temos os emprestados, que não temos de momento nenhuma situação com eles, porque eles têm que regressar aos clubes. Há um ou outro que nós gostaríamos de manter, o caso do Vasco Rocha, mas isso já passará pela decisão ou pela vontade do Passos Ferreira. Depois temos 2, 3 jogadores que fizeram uma época fantástica, é o caso do Platino, do Ícaro, e um ou outro que agora não recorda, que nos interessa realmente renovar. Portanto, iremos ficar, depois de arrumar a casa, ali com 16, 17 jogadores da época passada. Para um plantel na Primeira Liga de 25, 26 jogadores, precisamos de contratar 10, 11 jogadores, quase um jogador por lugar. E é aí que é fundamental... Com experiência? É aí que é fundamental a escolha, a procura criteriosa dos jogadores, da sua qualidade enquanto futebolista, mas também da sua qualidade humana e de viver o Feirense como nós queremos que seja vivido. Pronto, temos alguns nomes já pensados. Nós só a partir de sábado é que tínhamos a situação definida, porque isto não é fácil gerir o futuro sem termos a certeza onde é que vamos estar. A partir de sábado isso ficou claro. Pronto, e temos que melhorar a qualidade, temos que encontrar jogadores de Primeira Liga, jogadores que nos venham trazer mais alguma coisa para fazermos um campeonato ao nível daquilo que todos pretendemos. Meus amigos, dou-vos tempo para colocarem uma questão ao Presidente. Ponho-vos no papel de jornalista que vocês tanto gostam, ok? Eu tenho uma questão muito simples, é uma curiosidade minha. Para si, qual foi o melhor jogador do Feirense que viu jogar? Nem toda a sua percurso de vida, qual foi o melhor jogador do Feirense? Mas enquanto Presidente ou enquanto adepto? Não, enquanto Presidente e enquanto adepto, as duas situações. Enquanto adepto vi muitos, principalmente nos anos da subida, fizemos jogos fantásticos. Lembro-me do Dario, lembro-me do Bites, lembro-me de jogadores de grande qualidade no tempo em que era apenas adepto e que ia ver os jogos sempre que podia. Como Presidente, acho que tivemos muitos jogadores de grande profissionalismo. Recordo-me, por exemplo, do Paulo Lopes, que quando o Feirense o foi buscar, ele já era dispensado do Trofense e veio para o Feirense quase porque não tinha mais ninguém e faz aqui 3 épocas fantásticas. É um profissional exemplar, foi na altura, ajudou-me muito no balneário, a subida de divisão. Não é uma provocação, mas não há possibilidade de regresso do Paulo Lopes? Pode haver. Eu já tentei que ele viesse até em dezembro, quando veio o Luís, a primeira opção, e falei com ele, somos amigos, falámos muito. É uma pessoa, além de grande jogador, é uma pessoa extraordinária. Mas tivemos outros, tivemos o Vitinha, tivemos o nosso central, o Luciano, que quando chegou, eu no primeiro jogo com o Chaves aqui em casa, eu ao fim do jogo falei com o empresário para ele ir embora, porque ele nem sabia para que lado é que havia de estar a bola, e no entanto faz 6 ou 7 épocas no Feirense extraordinárias. Esta época o Cris, pelo seu querer, pela sua vontade, mesmo com 32 anos, corre tanto como os de 23, e o Vasco tem uma qualidade enquanto jogador extraordinária. Manuel Albergaria, vamos a isso? Temos 2 minutos. Então, em 2 minutos, eu queria dizer o seguinte. Bom, isto de ter sucesso como teve o Rodrigo Nunes, nosso presidente, depois do momento de euforia vem um momento da preocupação, porque agora subiu e agora tem que preparar a próxima época e voltam imediatamente as pressões, voltam imediatamente as preocupações e, portanto, é vítima do seu próprio sucesso.
Quero desejar uma excelente época. Espero que todos os habitantes do Concelho da Feira e de toda esta região possam apoiar o seu clube desportivo Feirense, rever-se nele. O clube desportivo Feirense está a dar um contributo enorme para a identidade e para o sentimento de pertença em relação ao Concelho e para a visibilidade. É preciso não esquecer que Portugal tem 3 jornais diários só praticamente sobre futebol, portanto estamos sempre nas páginas dos jornais, e o Clube Desportivo Feirense é um daqueles clubes que eu gosto do nome, porque eu não gosto muito de clubes que não levam o nome das suas terras ou das suas populações, e este é perfeitamente identificável. O Clube Desportivo Feirense é de Santa Maria da Feira, ponto. Se eu tiver assim outro nome mais diferente, não consigo identificar. Mas, portanto, Santa Maria da Feira ganha muito, a cidade ganha muito e o Concelho com a presença do Feirense na Primeira Liga, e por isso também tem que saber apoiar os seus dirigentes e os seus clubes. Aquilo que eu gostava de perguntar é como é que vê o Feirense, como é que gostaria de ver o Feirense daqui a 4, 5 épocas? Como é que o vê? Como é que eu vejo? Como é que gostava? É evidente, na primeira divisão, com 5 anos sem interregno nenhum, 5 anos seguidos na Primeira Liga, ao nível de clubes como o Paços Ferreira, como o Rio Ave, eu acho que o Feirense consegue chegar lá. E não é uma tarefa hércula, nem difícil. Difícil é, mas não impossível. Não é impossível. O Feirense é claramente, na formação, o 6º, 7º melhor clube português. E estando na primeira divisão e mantendo-se por lá, é claramente os 8 melhores clubes portugueses, e com as instalações que tem, é os 5, 6 melhores. Portanto, o Feirense tem tudo, com um bocadinho de sorte e com muito querer e com muita vontade de se tornar um habitué na Primeira Liga e um clube de referência ali nos 6, 7 melhores clubes portugueses. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Parabéns. Também, Presidente. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Foi o Factos e Opinião de hoje. Recordo, tem reposição aos domingos também, depois da 1 da tarde. Bom fim de semana.